evangelhos são discursos de homens que andaram com ele, nem todos, Lucas não andou. Eram discursos de homens que viram os feitos e testemunharam através de escritos. Mas a única hora que ele escreve ele mesmo para a igreja é através dessas cartas. Então talvez a gente tinha que pegar essas cartas, estudar, ler, reler, pregar todo domingo, para saber o que é para a gente não fazer, ponto final. A gente falou sobre a igreja de Éfeso, que era uma igreja poderosa, maravilhosa, uma igreja que João pastoreou, mas foi uma igreja que sucumbiu no amor mesmo. Lembra de onde caíste e volta ao primeiro amor. Sabe quando você chega num lugar, num ambiente, talvez no trabalho, e um relacionamento, você tá naquela paixão, sabe? E aí você tá naquela paixão, e aí vai passando o tempo, aí você vai esfriando, sabe? Aí você vai sendo rotineiro. Eu vou lá na rua, você tá lá, vê a galera, pastor Thiago é legal, galera, legal, vamos lá tomar um café. Aí vira rotina. O relacionamento da mesma forma, a gente casa naquela paixão, né? E daqui a pouco tá rotineiro. O trabalho. Eu tenho um negócio assim, por exemplo, meu trabalho, toda vez que eu vou trabalhar, eu agradeço tanto a Deus, sabe? Eu vejo tanta gente. Você sabe quando eu agradeço, Lore? Quando eu entro no supermercado, meu irmão. Em shopping, que eu vejo a galera ali, meu irmão. Eu tô no Bela Vila, eu vou muito no Bela Vila lá em casa, eu vejo. Eu gosto muito de conversar. Eu falei aí, ontem eu estava conversando, não sei se você viu com o menino ali. Eu falei, e aí, você trabalha como aqui? Eu pergunto para aquela palavra entrar em alma. Eu não querer aquele lugar. Não é que não é válido, não, gente. Eu estava até conversando com o Noah. Precisava ter uma política sobre trabalho, sobre, sabe, melhoras. Tinha que ter. O cara falou, eu trabalho domingo a domingo aqui, meu irmão. Aí eu fiquei imaginando, você chega aqui, olha ele, 2. O cara chega 2, sai 11. Chega em casa meia-noite e meia. Eu vou fazer esse cálculo. Aí o cara dorme, acorda, deve umas 10 horas da manhã, né? O cara que acorda para descansar, come e volta a trabalhar. Não dá nem para ir no lago. Você tá entendendo, gente? Então, quando eu acordo, eu agradeço tanto. Falei, gente, obrigado, Senhor. Eu acho que essa paixão que a gente não pode perder pelas coisas, sabe, cara? Talvez é isso que o Hugo está discussando tanto aqui, né? Já, vamos ter cuidado. Paixão, sabe, de nós nos encontrarmos, sabe, cara? Porque você vai contar N igrejas maravilhosas em relação a liturgias, louvores maravilhosos. Eu vi um de uma que era, sabe, top, perfeito, não tinha um erro nas notas, mas muitas vezes eu via falta de amor e falta de empatia entre as pessoas lá dentro. Não conseguia nem conversar com Jesus, com eles. Uma vez eu mandei uma mensagem, vamos conversar, eu tenho isso aqui. E aí? E a igreja de Éfeso, ela se sucumbiu no amor. Aí eu quero ler Apocalipse do capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Vamos abrir a Bíblia? Você tem celular, abre a Bíblia no celular, vamos ler, vamos ter calma, sabe? Depois a gente vai ter um momento de oração aqui. Estou muito à vontade, viu, gente? Muito à vontade hoje. Eu acho que as quebras de liturgia, elas quebram paradigmas em nossa mente, né? Assim, sabe? A gente fica... É a segunda carta de Jesus. A primeira, como eu falei, a igreja de Éfeso, uma igreja entre parênteses perfeita aos olhos do homem, mas uma igreja que deixou o amor. E aí ele vem logo em seguida trazendo essa carta para uma igreja chamada Igreja de Esmina. Só para recapitular, essas cartas, na verdade, todas essas cartas foram escritas por João, amando de Jesus, foram escritas 95 anos depois da crucificação de Cristo. Só que não tinham só essas 7 igrejas, tinham muitas igrejas.
Essas 7 igrejas eram as 7 igrejas de referência. Aí tem teólogos, estudiosos, né, que falam que essas 7 igrejas representam 7.000 anos. Cada igreja 1.000 anos. Porque nós vamos viver 7.000 anos aqui, né? Aí tem esse estudo profético. E que cada igreja representa um momento da igreja que nós vivemos. Em outros dizem que cada igreja dessa representa uma fase na nossa vida. Para a gente estudar, mas não é certeza, são estudos. E essas cartas, se você for ver, são cartas muito atemporais, são cartas que servem para o nosso dia. Então a gente precisa ter esse olhar. E aí diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. Eu vou repetir. Conheço as suas aflições. Repita comigo: aflições. E a sua pobreza. Mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Saibam que o diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los. E vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Até aqui. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te louvar nessa manhã, Senhor, e te agradecer por esse ambiente, por essa atmosfera de paz. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te apresentar as nossas vidas, te apresentar essa casa, te apresentar cada um dos teus, Senhor, que aqui tem se conectado a esse lugar, Senhor. Obrigado, Jesus, porque já temos tudo, não precisamos de mais nada, Senhor. Obrigado pela tua revelação, pelo Espírito da profecia. Obrigado por estar conosco. Como somos gratos, Senhor, por tudo que já temos. Te pedimos perdão, Senhor, pela nossa falta, pela nossa falha, pela nossa omissão. São muitas das nossas guerras, muitos aqui encontram em guerras, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, te louvar por esse momento, para podermos falar um pouco de Ti. Nos guia, Senhor, nessa jornada como igreja. Nos guia, Senhor, para o plano e o propósito que o Senhor tem estabelecido para esse lugar. Assim eu quero orar e te agradecer em nome de Jesus. Amém? Então as cartas da igreja de Apocalipse, elas são essas cartas escritas a 7 igrejas. E é muito interessante essas cartas porque essas cartas, elas trazem uma dimensão do que é ser a igreja. Essa carta, na verdade, quando você lê as cartas e você traz um resumo, você pode saber assim: eu sei o que Jesus gosta e o que Jesus não gosta, o que Ele aprova e o que Ele não aprova. Na verdade, são cartas só de aprovação. É Ele lendo como se fosse uma ata da igreja e colocando um símbolo de aprovado ou reprovada. Interessante que a igreja de Esmirna é a única igreja que não recebe reprovação. Hein, João? Não é? Se eu estiver falando besteira, que você me fala. Eu gosto de conversar com o João. João lê vários livros legais assim. A gente conversa muito sobre religião lá, o trabalho é muito legal. E a igreja de Esmirna é a única que não tem uma reprovação, cara. Não tem nenhuma. Então, se a igreja de Esmirna não tem uma reprovação, eu preciso pegar essa carta, irmão, colocar aqui dentro, ó, Patrick.
Saber o que foi que essa igreja fez para eu fazer também, velho. Eu não quero fazer, eu não quero ser a igreja de Éfeso. Uma igreja que fazia, acontecia, mas perdeu o amor. Eu quero ser a igreja de Esmina. E o que é que a igreja de Esmina tem que as outras não tiveram? E é interessante aqui, a igreja de Esmina é a maior prova que a fidelidade e a perseverança em meio à tribulação é um selo da aprovação de Deus sobre a igreja dele. A igreja de Esmina não traz situações eclesiásticas, a igreja de Esmina não traz o que eles fizeram, deixaram de fazer, a igreja de Esmina não traz números, a igreja de Esmina não traz grande quantidade de cultos, grandes projetos sociais, mas a igreja de Esmina traz uma fidelidade em meio a uma provação. Eles foram fiel em meio às provações. E aí, se você pega biblicamente falando sobre provação, a gente vai ter vários e vários versículos que nos falam que nós vamos ser provados para sermos aprovados, que nós não estamos isentos de passar por dificuldades em nossas vidas, que o evangelho, que sermos evangélicos, sermos cristãos, não isenta, amado, de passarmos por situações que muitas vezes vai, sabe, fazer a gente tremer. Que lermos a palavra, orarmos, André, não vai dar, André, um passaporte, é um campo de força, onde nada mais vai me pegar agora. Nós vamos ser tentados, Geraldo. Vamos ser tentados, irmão. Nós vamos cair. Problemas que a gente pintou, sabe, uma santidade, cara, onde nunca vamos conseguir chegar, irmão. Mas precisamos ser fiel nas provações, nas dificuldades, sabe, cara? Precisamos ser fiel. A gente está vendo uma guerra em Israel, ontem até aconteceu algo, não quero entrar, tem muita coisa política nesse meio, quero entrar nessa parte geopolítica. Veja se algum deles sai de lá de Israel. Veja se você vê algum judeu saindo. Os caras querem que venha, irmão. Venha. Propósito, sabe? Sabe, não é propósito. Mesmo quando balanço, eu estou aqui, irmão. Caí, mas eu estou aqui, Jesus. Estou todo acabado, mas eu estou aqui. Segura a minha mão, meu irmão. A gente acha que o evangelho é um selo de aprovação, irmão. Que vai estar tudo certo, que vai fazer e acontecer, e vai, sabe qual foi a única coisa que Jesus nos prometeu? Paz em meio às guerras. Mas não é a paz, olha o que ele falou: não dou a paz como o mundo vos dá, te dou a minha paz. Existe duas pazes, a paz de Jesus e a paz do mundo. Sabe qual é a paz do mundo? Quando a gente está cansado, Lore, vou pro morro, aí eu vou pro morro. É uma paz do mundo. Porque a gente volta, fica na mesma situação, velho. Não é não? Vou viajar, vou maratonar, né? Tem que maratonar. E aí, as angústias continuam em nossas vidas. Essa é a paz do mundo. Mas tem a paz de Jesus, que é a paz em meio à guerra. E essa igreja entendeu isso. E aí Romanos, no capítulo 12, vou passar por alguns versículos para vocês entenderem. Do verso 11 e 2 diz assim, Romanos 12, 11 e 12. Nunca lhe falte zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Sabe para que serve a tribulação, Jojo? Para nós sermos pacientes. Rapaz, não sei por que isso, irmão. Mas eu estou aqui, sabe? Paciência.
A tribulação, ela tem esse poder em nossas vidas. Apocalipse 14:12. Aqui está a perseverança dos santos que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Tiago capítulo 1, verso 2 e 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, eu acho massa essa palavra, o fato de passarem por diversas provações. Aí tem que se alegrar nas provações. Pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês estejam maduros e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Romanos 5:3-5. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona. Bíblia. Esse é o poder das tribulações em nossa vida. Eu acho que a gente pegou essa palavra e endemonizou essa palavra tribulação, sabe? Chega o irmão, está passando por uma tribulação. Eu estou sempre numa tribulação. Já pegou um avião? Tenho medo de avião retado, meu. O negócio balança, eu me arrependo logo. O negócio é bom que é para arrepender mesmo. O cara já sabe os pecados. Ali a melhor coisa é avião para mim. Aparece pecado não sei de onde. Eu falei, meu Deus, me arrependo. Medo. Aí eu fico olhando para as meninas, né? Aí se ela tiver com a cara, eu falei, não, porque elas estão ali, né? Então ela sabe. Se ela estiver de boa, aí, pô, não tá de boa. Deixa eu ver que já faz uma cara, eu falei com o rapaz. Aí teve um dia que eu peguei, eu não sei se ele lembra, chegando na Bahia, a gente veio de Brasília até. Meu irmão, o cara ficou mesmo, o cara ficou com medo do cara que tava. Ele chega, ele sentou e botou o cinto, eu fiquei ligado, velho. Eu falei assim, né, Deus, tem muita obra pra fazer ainda, né? Ó, eu aqui, ó, tem muita coisa, pô. Acabou o projeto ainda não. Tô medo retado, era. Você é doido mesmo. Então, gente, a igreja de Esmina, ela traz essa aprovação de Jesus, né? Essa aprovação sobre perseverar, né? E a perseverança, cara, eu acho que é a maior arma das nossas vidas. Não falo não só para a parte espiritual, porque na verdade nossa vida é uma vida espiritual. Esqueça que você tem uma vida secular, uma vida espiritual. Esqueça isso. Tire de sua cabeça. Você tem uma vida 100% espiritual. Paulo fala sobre a gente orar o tempo todo em espírito. Cara, onde eu vou pegar o carro, eu falo, é para estacionar aqui ou lá embaixo. Eu vou sendo guiado pelo Espírito. Não precisa receber um poder, sabe? Ature, não precisa, irmão. Porque veio desse, né? Aqueles desenhos de agora eu estou poderoso. Jesus chegava assim, ó, vinha andando, né? Seja curado. Abre os olhos. Você não vê nenhuma hora Jesus fazendo. A única hora que Jesus fez mover foi quebrando o templo por causa da religião. Vai ser curado agora. Seja curado em nome de Jesus. Toda enxaqueca caia por terra agora em nome de Jesus Cristo. É simples, igreja. Simples. Às vezes eu estou na rua, Deus mostra uma pessoa, me diz tudo a pessoa. Eu estou lá, às vezes no metrô. Eu contei esse dia, eu cheguei, aí tinha uma pessoa lá, eu olhei, eu falei, rapaz. Eu sou cara de pau, né? Baiano. Quem é Débora? Não é Débora? Baianão, cara de pau. Quando chegou no trabalho, a galera veio, vem Tiago aí. Eu chego fazendo zoada. Eu falei, aí, tudo bom? Pô, sai daqui. Eu sempre pergunto, sai de Brasília, porque eu sei que tem muita gente, né? Para entrar no papo, né? Tá acontecendo alguma coisa? A pessoa começa a chorar, irmão. Andar no espírito, gente. Precisei orar, jejuar 10 dias, 50 noites.
bom é. Essa é uma prática nossa. Uma prática nossa. E a igreja de Esmina é isso. E para mim, um dos maiores exemplos de perseverança na Bíblia é Josué. Por quê? Não porque ele conquistou, Hugo. Porque Josué, ele nasceu no Egito. Então Josué, ele estava enraizado no Egito. Josué, ele nasceu no Egito. Ele vê a libertação do seu povo diante da liderança de Moisés, quando ele tinha 40 anos. Então, na sua idade, Moisés viu o povo se libertar. Imagina, ele passou a infância toda, a adolescência. Falei sua idade, não foi, Hugo? Rapaz, Débora não vai casar mais não. Tá novo ainda, Débora? Tá novo. Mais ou menos, mais ou menos. Josué nasceu no Egito. E ele com 40 anos viu Moisés libertar o povo. Ele viu a liderança de Moisés. Então ele passou 40 anos no Egito, irmão. Um cara que tinha uma visão, irmão. Você já imaginou, Haroldo? Você tem uma visão. Você sabe que aquilo ali não é o seu lugar, mas você está ali esperando. E ele passa mais 40 anos para chegar à terra prometida, 80, irmão. Chegou mais forte do que a Bíblia diz que quando ele chegou lá, ele estava mais forte do que antes. Por isso que quando os espias vão, ele vai, né? Ele tem a visão. Entendeu, João? Você entendeu, João? A força de Josué não veio nas batalhas. A força de Josué não veio por ele ser o melhor guerreiro, tá do lado de Moisés. A força de Josué veio porque ele foi perseverante nas tribulações. Sabe o que é você ver sua família sendo escravizada? Essa é a história de Josué. Muitos se perderam naquele lugar em meio à idolatria. Só que Josué era perseverante, irmão. Muitos adoraram o bezerro de ouro. Eu tenho para mim que quando a galera foi adorar, ele se saiu. Você não vê relatos dele. Perseverança, amados. Perseverança. Aí eu quero só para... Já estou chegando no final. A cidade de Esmina ficava a 65 quilômetros próxima da cidade de Éfeso. Essa igreja, ela estava num lugar que tinha uma população de 100 mil habitantes. Hoje ela é conhecida como Izmir, a terceira maior cidade da Turquia e o segundo mais importante porto do país. A cidade antes de Cristo foi destruída e reconstruída pelos gregos. Durante o domínio romano, Esmina se tornou um centro de idolatria oficial, conhecida como guardiã do templo, grego. Foi a primeira cidade da Ásia a construir um templo para adoração à cidade, a uma deusa de Roma. Em 26 depois de Cristo foi escolhida como local do templo ao imperador Tibério. Foram descobertas imagens na praça principal da cidade de Poseidon, deus grego do mar, e de Dimíter, deusa grega da ceifa da terra. Por ser um porto de excelentes, facilitava o comércio por ser um porto excelente, facilitando o comércio entre a Ásia e a Europa, era uma cidade muito próspera. Esmina significa mirra ou amargura. A primeira vez que a Bíblia traz citações da igreja de Esmina é em Apocalipse. E aí ele traz 4 versículos, e é o pouco que sabemos dessa igreja, nesses versículos que eu li. Só que o pouco dos versículos que nós lemos são coisas positivas. E aí, só 4 versículos. Jesus está, eu vou resumir, Jesus está aí, vocês estão aprovados. Por que eu falei da parte cultural? Porque você já imaginou
uma cidade onde era muito próspera e tinha muita adoração a deuses pagãos. Já imaginou uma igreja dentro de um lugar desse, irmão? O cara tem que ser carne de pescoço. Eles foram perseverantes agora, em meio à idolatria, em meio ao Poseidon, em meio à deusa de Roma, em meio à prosperidade, a grandes prédios. Estavam perseverantes. Sabe aonde estava a maior luta deles? Nas sinagogas dos judeus, que talvez representasse a igreja hoje, um I minúsculo, onde Jesus chama a sinagoga de Satanás, meu irmão. No paralelo histórico, pode-se relacionar as profecias desta carta à igreja perseguida entre 100 e 312 depois de Cristo. Nesse período, os cristãos foram perseguidos por imperadores romanos como Trajano, sobre a... Deixa eu botar aqui, pá. Ela deixa isso em aberto sobre a perseverança, sabe, Ana? Então, o que é que precisamos nos dias de hoje para que sejamos aceitos? Não é nem sejamos aceitos, porque nós já fomos aceitos, na verdade. O que precisamos hoje é isso, é perseverança, resiliência. Você sabe o que é a palavra resiliência? Perseverança é quando você persevera em meio a uma situação. Resiliência é quando você apanha e você resiste. Sabe aquele momento que parece que você não vai suportar? Que está difícil. Tem momentos que parece que você tomou uma surra, irmão. Que a vida vem com gosto. Mas são esses momentos que a gente precisa, cara, sabe, cara? Não sei se vocês conhecem Muhammad Ali. Eu vou falar, Heraldo, de Muhammad Ali, um boxeador, um grande esportista. Assista o filme de Muhammad Ali. Tem um filme maravilhoso de Hollywood. Muhammad Ali, eu gosto mais de Mike Tyson, né? Mas segundo a história, ele é o maior boxeador de todos os tempos. A última luta de Muhammad Ali com Evander Holyfield, ele ganhou a luta apanhando, meu irmão. Ele estava no último round, ele já não estava aguentando mais, ele era muito mais velho que Holyfield. E ele falou: eu sei como eu vou ganhar essa luta. Eu vou deixar ele me bater tanto que ele vai cansar e aí ele vai cair. E ele vai para a corda. As cordas, não sei se você sabe que as cordas de boxe tem tipo um elástico. Ele se pressionava, Cleiton, no elástico e voltava de encontro a Holyfield. Holyfield batia, pum! E aí a força de Holyfield ia se esvaindo. Ele ia e pum, pum. Chegou a hora que Holyfield não aguentou mais e abaixou o braço. Ele deu uma mãozada e Holyfield cai. Eu acho que era 10 anos de diferença de idade. Muitas vezes, Patrick, a gente precisa apanhar para vencer. Só que a gente criou eu acho que a gente criou porque na verdade os filmes que a gente assiste, né? As histórias que a gente lê, né? Aquela frase mesmo, né? E assim viveram felizes para sempre. Eu acho que aquilo entra na nossa mente e a gente acredita que vamos viver aquilo, sabe? O viver felizes para sempre é do outro lado, na eternidade. Aqui, irmão, aqui é guerra, aqui é batalha. Não é acordar de manhã, filho, escola, trabalho, marido, viagem. A gente não sabe o que vai chegar e vai contar no trabalho, Lorena. A vida é essa, irmão. O
Hugo, eu queria que você orasse no final. Por favor. Senta aqui logo, vem cá, do meu ladinho. Amém, amados? Cadê a cadeira branca para Hugo? Tira. Que sejamos perseverantes, amém? Que possamos pegar essa carta à igreja de Esmina e entender o selo da aprovação de Jesus Cristo em nossas vidas. Que quando o bicho pegar aqui dentro, cara, em nossas vidas, a gente saiba que a gente seja perseverante, sabe, cara? Que quando o bicho pegar em nossa vida, entendeu? Quando alguma área ruir, a gente seja perseverante. O Evangelho não é promessa de dias melhores, nunca foi. O Evangelho é promessa de paz em meio à guerra. O Evangelho é promessa que Ele é socorro bem presente em nossas angústias. O Evangelho é a promessa que quando a gente anda pelo vale da sombra da morte, a gente não vai temer porque a vara dele está ali nos consolando. E você sabe para que serve a vara, mano? Para bater, irmão. A ovelha, quando ela foge, o bom pastor, ela vai e ele dá uma pancada na perninha, pá. Ele bota aqui, ó. E aí ele volta. Você sabe por que o bom pastor ele vai atrás da ovelha? E você sabe que o filho tem que se acabar nos porcos? Porque a ovelha, ela foge, ela quer voltar, mas ela não sabe. Aí o pastor tem que ir, João. Por isso que ele vai. Por isso que irresponsavelmente ele larga as 99. Mas você sabe por que Jesus não vai atrás do filho? Porque o filho sabe o caminho, mas não quer voltar. E ele tem que esperar a vida bater para voltar. Por isso, deixa eu te falar algo. Você tem alguém que você conhece que está comendo alfarroba, deixa comer, irmão. Porque sabe o caminho. Uma vez eu estava com um pastor amigo meu e foi interessante. E a gente tomou, tinha uma pessoa que ele conhecia lá no morro, que estava perdidona, e já tinha passado pela mão dele. Eu falei, pastor, vamos lá ver ele. Ele fez, Thiago, ele sabe o caminho, irmão. Deixa ele. E muitas coisas em nossas vidas a gente precisa passar, cara. A gente precisa estar como na corda, como Muhammad Ali, apanhando, para a gente entender que existe um processo que nós estamos passando, para sermos perseverantes. E interessante que pessoas que mais apanharam na vida, que mais passaram por dificuldades e desafios, são as pessoas mais fortes que eu conheço hoje. Muitos querem o seu lugar ali, mas sabe por que não quer? Porque não vai suportar a pressão que você recebe. Entendeu, João? Não suporta, irmão. Muitos querem cargos bons, mas não suporta, irmão. Quando vê a pressão, quer se sair. Muitos querem estar aqui, mas não vai querer a pressão. Por isso que eu evito falar de política, de presidente, eu evito, meu irmão. Não quero nem imaginar o que é um presidente, meu irmão. Independente do que ele fez, do que ele deixou de fazer. Perseverança é a palavra para os nossos dias. Nossos dias não, a palavra para essa casa, perseverança. Sabe para que precisamos ser perseverantes, sabe, cara? Vai ter dia que a gente vai chegar aqui, a gente só vai ficar junto no café. Tá tudo bem, sabe, cara? E aí, vamos lá.